Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues, como você já bem conhece, e nós vamos falar hoje sobre o nosso Verdão. Aliás, não só hoje, mas como sempre a gente só fala de Palmeiras por aqui, tá? Então fica comigo aí até o final desse vídeo que eu quero divagar com vocês algumas coisas sobre esse jogo de ontem contra o Cerro Porteño. Quero falar sobre o estado de Rafael Veiga, então tá muito importante você ficar aí, se você quiser ficar a par mesmo de tudo que tá acontecendo. Vou trazer aqui para vocês informação do Rafael Veiga, lógico, colhida aí nos portais aí fidedignos da internet, e também nós vamos falar da situação do Naves, que pipocou essa história do zagueiro nosso aí do Palmeiras no Botafogo. Mas que negócio foi esse? E fica aí que eu tenho muita coisa para falar sobre isso, tá bom? Não esquece, verifica a sua inscrição no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like, tá bom? Bora pro vídeo. Vamos lá, palestrino, vamos falar aí desse jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño. Eu esperava uma outra atitude, inclusive do próprio Cerro Porteño. Eu esperava que esses caras iam bater muito no Palmeiras, esperava que esses caras iam forçar uma barra pra cima do Palmeiras, mas não. Eles se mostraram de fato um time limitadíssimo e que bom que eles não foram aí aqueles jogadores violentos que eu estava esperando. E agora eu tenho alguns elogios para fazer para vocês aqui, porque parece que o Palmeiras deu lapsos daquele futebol que nós queremos ver no decorrer da temporada, né? Muito abaixo ainda do que pode entregar, é verdade. Meio campo do Palmeiras ainda batendo muita cabeça, não tem qualidade para chegar nas bolas à frente para os atacantes, mas ontem o Palmeiras já foi um time diferente do time que jogou contra o Corinthians, do time que estreou contra o Botafogo. Ontem o Palmeiras já foi um time melhor e eu quero conversar com vocês a respeito de alguns destaques dessa partida, pelo menos em minha opinião. Primeiro quero começar com o zagueiro Murilo, que parece que ele voltou pra terra, né? Desde o começo da temporada ele não estava jogando absolutamente nada pelo Palmeiras. Ontem eu vi o Murilo aí roubando bolas, ontem eu vi o Murilo fazendo passes aí importantes, pelo menos no primeiro tempo, né? No segundo ele começou a errar um pouquinho mais. Mas ontem o zagueiro Murilo fez uma boa partida pelo Palmeiras e isso é maravilhoso. Eu acho que o teor aqui desse vídeo, falando aqui para dois jogadores, e eu vou começar falando de um deles agora, foi um dos melhores da partida de ontem. E é inacreditável para muito palmeirense, mas é verdade. Finalmente Felipe Anderson estreou com a camisa do Palmeiras. Finalmente. Só que quem diria, hein? Ô Abel, quem diria você colocou o Felipe Anderson para jogar de ponta direita ou ali fazendo como um ala. Às vezes ele voltou um pouquinho também para defender, ajudar na marcação. Mas ontem o Felipe Anderson fez uma partida muito boa pelo Palmeiras. Tá muito longe daquele Felipe Anderson ainda que a gente espera, só que ontem, aquele Felipe Anderson que jogou contra o Cerro Porteño, esse é o jogador que interessa para o Palmeiras. Agora o Felipe Anderson chegou para jogar e vestir a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu espero que o seu Abel Ferreira continue colocando ele na ponta direita, que até o momento é onde ele mais rendeu. Tudo bem, o time é fraco do outro lado do Cerro Porteño? Era fraco sim, é verdade. Só que não interessa, o cara teve boa atuação e a gente vai aqui exaltar essa partida muito boa que ele fez. Para mim precisa de ritmo. Para mim precisa de mais oportunidades ali naquela ponta direita. Para, Abel, de colocar o Estevão enclausurado na ponta direita. Faz isso que você fez ontem, deixa o menino Estevão solto no meio de campo, ora caindo pela direita, ora caindo pela esquerda, ora pisando na área, Abel. Faça isso que vocês vão ver o time do Palmeiras voar nesse ano de 2025. A gente fala isso aqui, ó, é direto. Ah, mas você não é técnico. Ah, mas a torcida não entende nada. A gente tá falando isso aqui direto. Tira o Estevão do raio dessa ponta direita que fica travado e deixa esse menino que tem muito talento circulando e flutuando aí entre o meio de campo, na ponta esquerda e também pisando na área. Vocês viram o que aconteceu ontem, o Palmeiras foi muito melhor do que esses últimos jogos que a gente fez aí com o Corinthians, com a decepção, contra o Botafogo e contra o Sport também, que o Palmeiras não jogou absolutamente nada, tá bom? Fica aqui o meu elogio para o Felipe Anderson e eu espero que ele tenha mais oportunidades com a camisa do Palmeiras, tá bom? E tá vindo o Paulinho, hein? Esse time que jogou ontem contra o Cerro Porteño, se você colocar o Paulinho, aí dá pra animar, hein, torcedor? Vamos ver como é que o Palmeiras vai continuar
no decorrer da temporada, tá bom? Richard Rios, Richard Rios, ontem ele fez uma boa partida pelo Palmeiras. Eu gostei muito da partida do Rios ontem, ele foi o autor do gol do Palmeiras, só que pra que isso aqui, hein, Rios? Pra que isso aqui? Muita gente cobra nós aqui, e eu bato de frente com alguns torcedores, porque a gente tem que ser grato, né? A gente foi ingrato com o Abel, que não sei o quê. Só que é o seguinte, jogador não tem que ter gratidão também, não? Porque quem era você, Richard Rios, antes do Palmeiras? Você era um jogador encostado, que o Flamengo nem quis você. E hoje o Palmeiras te deu essa oportunidade, você tá ganhando holofotes no Palmeiras, porque as oportunidades que você tá tendo na seleção da Colômbia foi por causa do holofote que o Palmeiras deu pra você, e aí você é aquele jogador indolente que entrega a paçoca em jogos grandes, diga-se a verdade aqui, quando você faz um gol e faz uma partida muito boa contra o Cerro Porteño, aí você quer mandar a torcida calar a boca. Ô Richard Rios, pelo amor de Deus, cara, se a gente aqui tem que ser grato, né, nas devidas proporções, você acha que jogador também não tem que ser grato? Honre e respeite a camisa do Palmeiras e principalmente essa torcida maravilhosa que é a torcida do nosso Alviverde imponente. Ele veio depois no final da partida, pediu desculpa, é verdade, é o mínimo que eu espero dele, né, que ele peça desculpa do que ele fez, porque eu falo aqui direto, cara, jogador, técnico, seja até o presidente do clube, se quiser comprar briga com a torcida, você pode ter certeza que vai terminar de forma ruim. Porque a torcida sempre vai vencer. Porque vocês são temporários no Palmeiras. A torcida, tá aí, há muito tempo e ela é a única que vai permanecer apoiando o time com o Richard Rios, sem Richard Rios, com Felipe Anderson, sem Felipe Anderson, com Abel Ferreira e sem Abel Ferreira. Então, seu Richard Rios, toma cuidado com as suas atitudes, porque você tá fazendo mal pra você mesmo, caçando essas brigas que você fez aí, né? Manda a torcida calar a boca. Qual é, cara? Se liga. Você recebe mais de 500 mil por mês, se não me falha a memória, e você tá reclamando que a torcida tá te cornetando porque você tá entregando a paçoca num jogo contra o Corinthians? Vai lamber sabão, bicho. Ontem você jogou muito bem pelo Palmeiras, mas desculpa, sua atitude foi terrível que você teve aí com a torcida do Palmeiras. Eu espero que não se repita. Porque assim, não é nem pelo meu bem, é pro seu bem. Porque se você caçar problema com a torcida, meu amigo, você pode ter certeza que vai dar muito ruim pra você. E a gente tá ligado aí, porque a gente escuta nos bastidores que você tá tentando cavar sua saída do Palmeiras pra ir jogar na Europa. Você teve propostas aí ano passado, a diretoria não quis vender você, e aí você tá todo cheio de não me toques aí. Aí qualquer crítica que você recebe da torcida, você fica bravinho. Então, baixa a bola, porque até um tempo atrás você não era ninguém, viu, Richard Rios? Achei terrível o que você fez, desnecessário. Você fazendo 1-0 pro Palmeiras, podendo entrar na história do Verdão aí pela Libertadores, fazendo gol contra o Cerro Porteño dentro do Allianz Parque, você vai e você toma uma atitude dessa em vez de comemorar com os seus companheiros e com a torcida. Palestrino, é simplesmente lamentável quando jogadores tomam esse tipo de atitude. Aconteceu um tempo atrás com o Breno Lopes, vocês lembram disso? Tá aí, depois teve que ir de joelhos lá pedir perdão lá pra Mancha, junto lá com o presidente da Mancha. Então assim, não dá certo esse negócio de brigar contra a torcida. Tá aqui minha opinião a respeito do que o Richard Rios fez no jogo de ontem. Mas jogou bem, é verdade, foi o autor do gol do Palmeiras, parabéns, mas recebe muito bem para isso. E agora vamos falar do nosso atacante Vitor Roque. Teve uma boa atuação e eu quero deixar muito claro para vocês aqui uma coisa, para essa galera aí que tá chamando o Vitor Roque já de bagre. Vocês perceberam que se essa bola chegar com qualidade para ele, ele vai guardar. E esse impedimento que marcaram nesse gol que o Vitor Roque fez ontem é dos impedimentos mais sem vergonhas que eu já vi na minha vida. Porque se esse gol fosse feito lá pela UEFA, que lá tem a tecnologia do impedimento que eles falam lá, eu esqueci o nome. Tem uma tecnologia que eles usam lá, parece que já foi implementada também no Campeonato Brasileiro, mas a Conmebol ainda não quis saber disso. Esses impedimentos aí, se tivesse a tecnologia da UEFA, não teria sido marcado. O gol do Vitor Roque teria sido validado se tivesse a tecnologia da UEFA. É no mínimo a mesma linha, bicho. O Vitor Roque ali, ele tá evidente, junto. Eu queria ver até outro ângulo, porque a Conmebol só pegou um ângulo só. Eu queria ver de outra câmera. Mas ele não estava impedido de jeito nenhum, tá? Pra mim foi um gol que roubaram aí do Palmeiras, porque esses impedimentos milimétricos, eu fico maluco quando eles marcam. Então,
pelo menos deixou muito claro que a gente tem atacante agora e essa bola precisa chegar com qualidade para ele. E é claro, o Vitor Roque tá passando por uma fase de um pouco afobação, acredito eu, né? Porque ele tá correndo muito para lá e para cá, porque ele tem excesso de vontade, só que isso acaba prejudicando a técnica desse jogador, que é muito bom, gente. Ele é muito bom. Esse cara tem tudo para brilhar com a camisa do Palmeiras. Se a gente acertar esse meio-campo, esse cara vai estourar de fazer gol e eu acho que ele não dura aqui nem 1 ano e meio no Palmeiras, tá? Porque a Europa vem correndo atrás dele de novo. Tenham paciência com o Vitor Roque, assim como eu falei aqui, né? O Felipe Anderson até um tempo atrás não tava jogando nada. Eu falei, eu me recuso a acreditar que o Felipe Anderson é um bagre. O cara que era ídolo da Lazio e tava para ser contratado pela Juventus. Calma, torcedor. Baixa a bola pra você que fica aí falando que o cara é bagre. O Abel colocou o Felipe Anderson, depois de 1 ano praticamente que ele chegou, a primeira vez que o Felipe Anderson joga na posição dele como ponta direita, e ontem ele mostrou lapsos aí de que pode entregar um bom futebol pelo Palmeiras. Assim como eu pedi pro Felipe Anderson, ontem ele entregou, eu peço pra vocês também, tenham paciência com o Vitor Roque. O Vitor Roque ainda vai dar alegria pra gente. Cara, eu fico louco quando a galera já começa a taxar o jogador de bagre só porque ele não aparece. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter paciência. Ontem ele já mostrou que se essa bola chegar com qualidade, ele vai deixar o gol dele. E aqui eu quero falar de mais 2 jogadores, do menino Alan e do Flaco Lopes. Primeiro do Alan, e eu quero fazer a pergunta pra vocês. O que o menino Alan perde para o senhor Facundo Torres? Fala pra mim, o que o menino Alan perde pro Facundo Torres? Ô Abel, você tá com algum problema com os meninos da base? Não é possível. Vamos parar com essa panela que você tá fazendo aí, cara. Facundo Torres não tá jogando absolutamente nada. Aí o menino Alan entra e podem notar, torcedor. Peguem o replay se vocês conseguirem na internet aí. Toda bola que o menino Alan pegou, ele acertou os passes. Todas. Foram todas. E não foi passinho de lado não, tá? Não foi passinho de caranguejo não, passinho pra trás. Foi passe incisivo. E quando ele estava jogando sem bola, o cara vai pra dentro, né, e faz facão. Esse menino tem muito talento e ainda é um jogador muito versátil. Agora não dá pra entender por que o senhor Abel Ferreira fica segurando esses moleques da base, velho. Não, sinceramente, eu não consigo entender. O Alan, ó, já demonstrou que é muito mais jogador do que esse Facundo Torres. Então tem que deixar esse Facundo Torres no banco e pra mim tinha que colocar o Alanzinho aí pra ter mais oportunidades nesse elenco do Palmeiras, né, meu? Pô, pelo amor de Deus, a gente fica dando oportunidade pra uns caras que não estão jogando nada, cara. É isso que me revolta hoje com as posturas que o Abel tem, cara. Eu tenho um profundo respeito, já falei pra vocês, ao português aí, eu gosto muito do Abel Ferreira, mas essas coisas a gente tem que falar. E ao mesmo tempo, a gente tem que falar do Flaco Lopes também. Vocês viram os gols que o cara perde? Tudo bem que teve um chute lá que eu achei que ele tinha perdido, mas... vamos ser justos, né? O Gatito ele defendeu, a bola resvala na mão do Gatito, bate na trave e sai, se não me falha a memória, né? No primeiro oportunidade que ele teve. Mas teve outros lances lá também que ele teve que, pô, mano, você percebe que o Flaco Lopes, pra mim, ele tem que ser, na verdade, o terceiro reserva do Palmeiras, cara. E aí eu te pergunto, ontem era um jogo pra gente realmente dar um tapa na cara do que esses caras do Cerro Porteño, a torcida deles, fizeram com a gente. Por que não botou o menino Luigi pra jogar no lugar do Vitor Roque quando substituiu, gente? Ontem era Luigi mais 11. Você quer dar uma resposta pra esses caras, esse menino Luigi entrar no jogo que tem qualidade e deixar o dele, cara? Você queria melhor resposta do que essa? Um gol pra premiar o menino depois de tudo que ele passou no Sub-20 aí, com os casos de racismo contra o Cerro Porteño? E aí o Abel não coloca o cara, velho? Eu não consigo entender como que o Abel Ferreira tá acabando com esses meninos da base e privilegia jogadores que não estão jogando absolutamente nada. Seu Rafael Veiga já tá há muito tempo sem entregar no Palmeiras. Por que ontem o Maurício estava no banco, por que o Maurício não jogou ontem? Fica a pergunta que eu gostaria de questionar pra vocês. Embora a gente já vai falar do Veiga aqui que se machucou, tem um boletim aí que saiu que a gente vai conversar com vocês. Eu não sei porque que o Maurício não entrou na partida de ontem no lugar do Veiga, porque o Veiga não tá jogando absolutamente nada nesses últimos tempos aí, e eu acho que o Veiga tem que ficar no banco. Jogador que tá entregando tem que ser titular. Não interessa se conta com o prestígio do técnico que fez no passado. Não interessa. Tem que jogar quem tá bem. E o Veiga já tem um tempo que não tá jogando muito bem. Não é demérito ao jogador, tá? Mas aí fica a pergunta, por que o Maurício não tá jogando? Por que é privilegiado o Flaco Lopes em vez do Luigi? Por que esse menino Alanzinho não tem mais oportunidade no Palmeiras? Olha o jogo que o menino fez ontem.
Eu já metia ele pra jogar contra o Corinthians, cara. E sacava esse Facundo Torres de uma vez por todas, botava logo ele no banco. Jogador caranguejo, bicho, que pega a bola e toca pra trás. Ou de lado. Ah, tá louco. Dificilmente o cara pega uma bola e vai pra cima do defensor do adversário, cara. Ele pega a bola, tem medo e faz aquela jogada protocolar, toca pra trás. Ah, pelo amor de Deus. Enfim, Flaco Lopes também perdendo. Não sei porque que o Luigi não entra nos jogos do Palmeiras. E fora essa crítica que a gente fez aqui no final, ontem o Palmeiras deu um lapso aí de que pode sim entregar um bom futebol, né? Vamos esperar uma evolução desse time aí do Palmeiras. Lógico, tem outros destaques aí que a gente poderia trazer, mas eu acho que esses são os principais que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã de quinta-feira. Muito importante, 1-0 magro contra o Cerro Porteño, mas são 3 pontos importantíssimos para o Palmeiras na Libertadores para buscar a sua classificação. Posta aí nos comentários, quero saber o pitaco de todos vocês a respeito desse jogo de ontem. E vamos lá, falando mais um pouquinho do jogo de ontem, agora nós vamos falar especificamente sobre o nosso Rafael Veiga, que não tá, já falei para vocês, jogando muito bem, mas conta sim com o prestígio da torcida, assim como o meu também, porque eu não sou ingrato ao Veiga por tudo que ele fez. Mas ó, futebol não é saudosismo, tá? Futebol é momento, viu, senhor Rafael Veiga? É o seguinte aí, Palestino. O Rafael Veiga esteve em campo apenas 10 minutos no jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño, que aconteceu ontem no Allianz Parque, quando sentiu o ombro esquerdo e saiu de campo direto para o vestiário. O meia dividiu aí uma bola com o zagueiro Morael, quando o volante Wilder Vieira entra no lance, derrubando o atleta de mau jeito no chão. E tá aí a foto, o frame certinho para vocês. A avaliação médica aí no campo é de que o Veiga sofreu uma luxação no ombro e com isso passará por exames na academia de futebol nessa quinta-feira. No momento do lance, lembro vocês, a equipe médica alviverde entra no campo para fazer o atendimento e imediatamente avisa a comissão técnica sobre a necessidade de substituição. Felipe Anderson, que finalmente estreou com a camisa do Palmeiras, entrou, né, foi pro aquecimento e depois substituiu o Veiga aí, que saiu machucado, né? Passados aí mais ou menos 15 minutos após a saída de campo, o meia voltou ao banco com uma tipóia no braço, ou seja, o Veiga foi lá, fez tratamento, essa tipóia provavelmente fez um tratamentozinho com gelo, alguma coisa do tipo. Provavelmente esse tipo de lesão vai deixar o Veiga aí umas 2 ou 3 semanas fora. Aí vai abrir oportunidade mais pro Maurício, né, que tá aí no banco, já tá retornando. E o Veiga, ele vai se recuperar dessa lesão. Quero saber se vocês acham que o Palmeiras perde muito com a saída do Rafael Veiga. Embora ele não tá jogando nada, eu acho que perde sim, tá? Eu não desejo que o jogador seja sacado por lesão. Eu desejo que ele seja sacado porque o momento dele não tá bom. Então fica aí um pouquinho no banco e vamos dar oportunidade para quem tá querendo mais jogar nessa equipe do Palmeiras, tá? Mas infelizmente o Veiga se machucou, segundo a atualização aí do Palmeiras, e depois o Globo Esporte também deu lá a sua matéria a respeito de tudo isso. Quero saber a opinião de vocês, posta aí nos comentários se você acha que o Palmeiras perde muito com a saída do Rafael Veiga. Quem sabe, eu tô chutando, tá? Mais ou menos aí 2 ou 3 semanas eu acho que ele vai ficar fora. E pra gente finalizar essa edição mais extensa do nosso canal Notícias Meu Verdão, cara, quando eu vi essa informação ontem pipocando na internet de uma suposta ida do Naves pro Botafogo, o meu coração se encheu de revolta. Vou falar isso pra vocês sinceramente, porque toda vez que eu falo do Naves aqui eu encho a boca pra falar desse jogador, porque o cara é muito bom, cara, né? Eu chamo de cara aqui com jargão, né? Gíria, mas é um menino ainda. Um menino que tem muito potencial e o seu Abel Ferreira tá dando aí oportunidades mais pros medalhões do que deixar esse menino jogar. E aí, dada a devida circunstância, né, que ele não vem atuando pelo Palmeiras, o Botafogo agiu aí rápido nos bastidores para encontrar aí, quem sabe, um novo zagueiro lá para jogar no time do John Textor. Posição aí buscada na reta final da janela doméstica. O clube carioca, lembro vocês, sinalizou o desejo de contratar o zagueiro Naves, atleta de 22 anos que está aí no Palmeiras. A operação tentada é um empréstimo com opção de compra, mas não há nenhum tipo de acordo, deixando isso muito claro, e que bom, né? Próximo, porque não há interesse do Palmeiras em negociar o jovem atleta. O Verdão foi informado pelo representante de Naves sobre o interesse do Botafogo e sinalizou que não deseja liberar o atleta. Naves
perdeu espaço aí com o professor Abel Ferreira nas últimas semanas após as contratações de Bruno Fux e Mikael. A intenção de contratar um zagueiro por parte do Botafogo veio após a situação de Bastos, que teve uma lesão no joelho esquerdo agravada e vai demorar mais do que o esperado para retornar aos gramados. O clube aí do John Textor optou por tratamento conservador para o angolano e aí foi tentar dar um chapéu no Palmeiras para pegar esse zagueiro aí que é muito estimado por mim, tá? E acredito que por boa parte da torcida. Eu acho que o Naves hoje, né? Murilo voltou a jogar um bom futebol ontem, né? Vamos ver como é que vai ser o Murilo no decorrer da temporada. Mas hoje, dado que o Naves jogou alguns jogos pelo Palmeiras no Campeonato Paulista, ele estava muito melhor que Gustavo Gomes e Murilo, tá? Gustavo Gomes e Murilo estão jogando mais por saudosismo, conforme eu venho falando aqui, do que por merecimento. Inclusive o Gustavo Gomes estava até machucado esses dias aí, e aí Bruno Fux e Mikael teve mais oportunidade que o Naves. Eu acho isso um absurdo, tá, gente? Eu já achei um absurdo o Bruno Fux vir pro Palmeiras. Nada contra o jogador, tá? Nada contra o jogador. A gente tinha o Naves aqui, um baita de um jogador, e se liberasse pro Botafogo, vocês iam ver a dupla de zaga que o Botafogo ia fazer com esse menino aqui, tá? Ia vender por muita grana depois. Infelizmente, ele não tá tendo oportunidades no Palmeiras, vai permanecer, né? A gente ia reforçar um rival direto aí pelos títulos brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, caso liberasse o Naves para eles, tá? Ia ser um puta reforço que o Botafogo ia contratar, mas que bom que o Palmeiras falou, opa, dá uma segurada para não vender para esses caras, porque se é a gente que vai lá tentar trocar, pegar um jogador do Botafogo, você pode ter certeza que o Textor não ia vender pro Palmeiras, tá bom? Então, a diretoria do Palmeiras agiu muito bem em segurar o Naves. Agora, o Abel precisava dar oportunidade, como já falei no vídeo, repito, mais pra esses meninos da base, né, velho? Luigi não tá entrando. Você lembra do jogo, o último jogo que o Luigi entrou? Ele só simplesmente deu passe pro gol, sabe? Então, assim, Luigi entrou, né, que foi no jogo da Libertadores lá contra o Sporting Cristal. Por que o Luigi não é privilegiado, velho? Sabe? Por que o Alanzinho não tem mais oportunidades? Ontem, você viu a partida que o Alanzinho fez ontem? Ele não apareceu tanto pra torcida, mas quem gosta de observar futebol vai perceber como foi a movimentação do Alanzinho. Toda vez que ele pegava a bola, o que ele fazia? Não perde nada pro seu Facundo Torres, tá? Então aí o Naves é outro garoto da base aí que a gente tá deixando de usar, né? A gente sabe que nunca vai ter oportunidade para todos os jogadores, isso é verdade, só joga 11, né, de titulares, mas eu acho que o Naves está sendo muito injustiçado pelo senhor Abel Ferreira e privilegiando jogadores que chegaram agora, velho. O Naves já mostrou há muito tempo que poderia ser esse zagueiro do Palmeiras. Infelizmente, não tá tendo oportunidades, vai chegar mais proposta para ele, vocês podem anotar isso, tá? E se não for um rival direto, é bem capaz do Palmeiras acabar emprestando ou até vendendo. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso, se o Palmeiras acertou em segurar o Naves por aqui. Bom, acho que ele não vai nem jogar, coitado. Eu entendo o lado do jogador também de querer, não sei se ele manifestou isso, mas o desejo dele de poder atuar por outra equipe para ele ser titular e mostrar o talento que ele tem, porque já se demonstrou um baita zagueiro. E dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão, edição de vitória do Palmeiras, maravilha, terceira vitória seguida para embalar na temporada e já chega empolgado para pegar o Corinthians na Arena Barueri no próximo final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, tá? E pra mim eu entraria com o moleque da base. Abel, você quer poupar alguns caras? Deixa o Alanzinho jogar, deixa o Luigi jogar, sabe? Põe o Naves pra jogar, Abel. Pô, você quer poupar? Usa esses meninos que eles têm muito talento e podem entregar aí boas atuações pelo Palmeiras no próximo jogo, que é derby, né? Não sei se é o ideal poupar, né? Porque esse jogo aí o Palmeiras tem que dar uma resposta. Mas, enfim, posta aí nos comentários os pitacos de vocês. Aproveita, quando você for colocar seu comentário aí, aproveita e verifica a sua inscrição, palestrino. E também o seu like nesse vídeo, que ele é muito importante aqui, porque engaja você aqui no canal. Eu entendo que vocês gostaram do vídeo e o robozinho também fica muito contente quando você aí deixa o seu like, tá bom? Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê uma excelente quinta-feira abençoada a todos vocês. Volto no próximo vídeo e avante palestra.